sei se vocês conhecem algum ali perto da Guatacaba, dos presentes. Faço parte daquela casa. Com imensa alegria, mais uma vez, a convite desta casa, eu estou nessa casa iluminada. Então, a gente vai conversar sobre esse tema, obsessão, opção ou oportunidade. E eu não sei se permite, né? Essa interagem. A gente gosta lá no banco de fazer interagem, de provocar ideias, porque nós entendemos que o aprendizado é uma construção, né? Eu sempre gosto de falar, ninguém sabe tanto que não tem algo a aprender. E ninguém sabe tão pouquinho que não tenha algo a ensinar. Então eu conto com todos vocês para que a gente vá construindo esse tema. Bom, eu me baseei no livro A Árdua Ascensão, de Vivaldo. E aí a gente vai conversando, tá bom? Obsessão, punição ou oportunidade. Para que a gente inicie, será necessário primeiro a gente saber o que é a obsessão, né? A gente precisa saber o que é obsessão. O que é que vocês entendem como obsessão? O que é obsessão? Ah? Alguém ajuda? Como eu não entendi? Bem obstinado. Uma ideia fixa, né? Alguém diz mais alguma coisa? Hã? Um espírito ruim perto de você. A gente vai ver o que nos diz o livro A Gênese, né? Quando o nosso educador procurou saber o que era. E ele responde os espíritos que vieram trazer de novo, novamente, o caminho ensinado por Jesus. Então ele diz o quê? A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Como nossa irmã falou, o espírito ruim. Eu pergunto a vocês, que espíritos ruins são esses? Hã? Muito bem. Então, a gente sabe que Deus, na sua bondade e misericórdia, criou todos os espíritos simples e ignorantes, não é isso? E que cada um, através das suas escolhas, vai buscando os caminhos. Chico Xavier, ele não gostava de usar esse termo, mau espírito, não é? Porque ele preferia usar assim, espíritos ainda não bons. Por quê? Porque tudo que Deus cria é perfeito. Então, o espírito não é o mau espírito, ele está mal, não é? É naquele momento ele está. Porque um dia, todos, como canta o grupo Acorde, e todos nós seremos anjos. Uns vão chegar mais rápido, outros vão demorar, mas todos terão essa ascensão e um dia todos estaremos também trabalhando com o Pai, como hoje Jesus e outros espíritos superiores trabalham. Nós somos espíritos a caminho da perfeição, a caminho desse aprendizado. Ora vamos cair, vamos. Ora, a gente vai aprender, vai. E como diz, né? Se não aprender no amor, aprende na dor. Mas aprende. O livro Ação e Reação, ele diz, vai nem que seja ali, rojão, né? Com empurrão, mas aprende. Então, essa ação persistente de um mau espírito
chama obsessão. E aí eu pergunto, e agora, a obsessão seria uma oportunidade ou seria uma punição? Um castigo? Eu tenho um obsessor ao meu lado, ele vai me castigar? Vocês pensam assim ou não? Me ajude, gente, senão eu vou ficar aqui esperando e a gente não termina. Eu acho que é uma lição para os dois. Uma lição para os dois. É complicado, né? Porque quem está observando, a pessoa fica paciente porque quer se livrar, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira de você resgatar as suas coisas que você fez em outras vidas, né? Então seria uma oportunidade ou seria uma punição? Ainda continuo querendo saber. Para mim, pessoalmente, está sendo uma oportunidade. Nossa irmã falou, vocês estão escutando, ela falou que para ela é uma oportunidade, porque tem aqueles que às vezes eu caio. Que a gente quer se livrar, né? Mas aí depois. Às vezes cai, mas depois. E é uma maneira de também ele evoluir, de ajudar, passar amor, compreensão, mostrar a ele o caminho da luz. Bora andando. No final, eu quero que vocês me respondam mais. Pode não? Os dois. É punição e oportunidade. Ela disse que são os dois. Bora caminhando para a gente ver onde chegaremos. Mas às vezes. Aí veja, deixa eu perguntar agora a vocês. Todos os seres humanos sofrem influências espirituais? Todos? Sim? Eu acho que Tem alguém que não está respondendo. Tem umas pessoas que não têm assim, outros estão só esperando. Acha que sim? E aqui? Acha o quê? Todos? pelo jeito eu passar por levar. Aí a gente vai na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Vocês estudam o Livro dos Espíritos, né? Com certeza. Não? Então, quem não estuda, começa a estudar. Dever de casa, estudar o Livro dos Espíritos. Ok? Quem quiser, no GAM, nas terça-feira, a gente faz estudo do Livro dos Espíritos. Estou fazendo propaganda do meu centro. Pois bem, então, Allan Kardec era um educadorzinho, né? E ele foi e perguntou tudo que a gente queria saber. Allan Kardec captou, né? Sabia. Aí ele perguntou aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito bem, minha irmã. Ela estuda o Livro dos Espíritos. Entendeu? Ele perguntou isso. E vocês sabem, todos nós sabemos, a importância do pensamento. Tudo inicia no nosso pensamento. Um dia alguém pensou em construir essa casa, não foi? Surgiu primeiro o pensamento, para depois vir a ação. Então, tudo inicia no pensamento. Enquanto nós estamos aqui, ondas magnéticas aqui de pensamento estão passando por aqui. E na hora que eu penso coisa boa, eu vou entrar em contato com aquelas pessoas que também estão mandando vibrações de pensamentos bons. Certo? Então, quando ele perguntou, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí nossa irmã já deu a luz fora, bora lá. E eles respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha para coisa importante. E às vezes a gente acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? Acha que está, não é? E, no entanto, está recebendo influência de acordo com nossas atividades. Certo? Então, se eu gosto de uma fofoca, quais são os espíritos que vão chegar perto de mim? E não pode apontar, hein?
Não pode fazer bullying com a coleguinha. Então, se eu gosto de fofoca, eu vou estar aí, irmãos, que gostam de fofocas. Se eu gosto de estudar, hein, meus garotinhos ali? E vocês dois mesmo, os três. Se vocês gostam de estudar, quem são os irmãos que vão se aproximar? Irmãos que gostam de estudar. Certo? Se eu gosto de fumar, quem eu vou atrair? Nossos irmãos que desencarnaram, que mantêm seus vícios. Não é porque morreram que deixou de ter os vícios. Eles vão continuar querendo fumar. E ele vai para perto de quem? De quem não fuma? Não, eles vão para perto daqueles que fumam. Quem gosta de beber vai ter a companhia semelhante. Como diz, né? Diz que pensas e eu direi. Quem são tuas companhias? Tudo é no pensamento. Ok? Então eu vou atrair de acordo com a minha sintonia. Se eu gosto do esporte, eu vou para o campo, eu vou chamar quem para ir comigo? Pessoal do Náutico? Do Santa Cruz? Não, vou chamar para o esporte, né? Então é assim. Tudo é questão de sintonia. Questão do que eu estou emanando para o espaço, né? Para a psicosfera. Ok? E aí, ele continua. Os maus espíritos, ou seja, os espíritos ainda não bons, como dizia Chico, pululam ao redor da terra, olha aí, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, a gente vai se ver livre quando a gente for seres mais moralizados. Então, em virtude da inferioridade moral, que ainda é tamanha, nós ainda nos encontramos no planeta de provas e expiações. Então, o que é que nós temos? Inferioridade ainda muito intensa no nosso planeta. Então, esses irmãos vão estar de acordo com essa sintonia. E como é importante a gente, cada dia, se trabalhar, aproveitar cada amanhecer. Cada dia a gente tem que ser melhor. E quando a gente é melhor, começa a se melhorar, a gente melhora também o outro. Há um grande autor que diz assim: o mundo muda quando eu mudo. Mas a gente quer, quer mudar você, quer mudar você. Ó, o dedo. Quero mudar você, não é isso? Mas olha, enquanto eu aponto o dedo, olha, quem tem que mudar somos nós. Eu sou o meu construtor. Estou me construindo, continuando o que Deus iniciou para mim. Sou herdeiro de mim mesma. Quem tem que mudar sou eu. Eu não tenho que exigir que meu marido, meu namorado, minha esposa, meu filho mudem. Não, eu é que tenho que mudar minhas ações, minhas atitudes, meus pensamentos. Na vida é assim, gente. Ora nós somos mestres, ora nós somos discípulos. Por isso que Deus colocou tudo aqui, ó, nessa torre de Babel, né? A misturada, entendeu? Irmãos mais inferiores, irmãos mais, vamos dizer, com PhD nos conhecimentos. E assim é a escola terra. Em diversas salas de aula, com diversos padrões de conhecimentos. Aí diz: sua ação malfazeja faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta nesse mundo. Infelizmente, a gente ainda precisa aprender pela dor. E eu sempre comento. Ainda hoje eu comentei com uma pessoa dizendo assim: na dor a gente aprende muito mais do que no amor. Não deveria ser assim, mas infelizmente. Porque quando dói, a gente para, a gente diz: eita, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria passando por isso agora. Se eu tivesse escutado o conselho de A ou B,
se eu tivesse refletido, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse agredido, não é? Mas quando a gente está, ó, no oba-oba, a gente não para pensar, para avaliar nossas atitudes, nossas ações. Santo Agostinho, né, dizia que a gente deveria toda a noite, antes de deitar, rever tudo que a gente fez durante o dia. Que eu conheço a ti mesmo. Aquilo que a gente fez de bom, a gente continuar. E o que a gente fez de não bom, se puder consertar, consertar. Não é à toa que Jesus disse, vai ter com o teu irmão, enquanto estás com ele, a caminho. Por quê? É bem mais fácil a gente resolver encontrar aqui, ó, olho no olho, do que depois que ele vai para o outro lado, do mundo espiritual, cheio de raiva, de rancor, de ódio da gente. Aí a luta vai ser ferrenha. Vai querer uma vingança e eles não dormem, a gente dorme. A gente dorme, a gente vai ao banheiro, a gente trabalha, não é? Nossos irmãos não. Estão lá, esperando só uma portinha se abrir. Certo? Continuando. Nesse livro que eu falei, Árdua Ascensão, de Victor Hugo, foi o espírito que psicografou, né, Clavivaldo. Ele diz assim, a vida é superior concessão de Deus, que a grande maioria dos homens não tem sabido valorizar. Profundo isso, não, irmãos? A gente está sabendo valorizar essa concessão do nosso Pai. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que é, hoje nós estamos aqui. Será que amanhã a gente vai estar? Eu estou assistindo umas aulas de Haroldo, ele falando justamente isso. Quantas pessoas amanhã não vão mais abrir os olhos? Não é? Se a gente soubesse que aquela pessoa que está ao nosso lado, era o último dia que a gente estava se importando, como a gente trataria aquela pessoa? Será que a gente daria um abraço? Não é? A gente economiza tanto nossos sentimentos, nossos elogios, e dizer, poxa, você está tão bem, né? A gente economiza sentimentos. Bora reavaliar isso. E seu coração sentir vontade de dizer para o outro, não deixe para amanhã. Porque de uma hora para outra, a gente volta. No mês passado, duas pessoas maravilhosas do Gama partiram. Ela foi para Portugal, veja, a gente nunca imaginava que aquele abraço que eu dei nela lá antes dela partir, foi meu último abraço de encarnado para encarnado, né? Então a gente precisa pensar nisso, ok? Aí ele diz ainda mais, olha, ele faz, os compromissos com a vida são de natureza edificante. Nada é perdido, meus irmãos, nada. Tudo que acontece tem uma sábia razão, tem uma providência divina. Tudo, tudo. Um encontro, uma troca de olhar, tem uma razão, tem um porquê. As pessoas que passam nas nossas vidas, como diz Exupéry, não passam por nada. Sempre vai deixar um pouco de si, levar um pouco de nós. E que possam levar o melhor de nós. Madre Teresa, ela dizia, nunca saia de perto de alguém se deixar melhor ou mais feliz. Aí ele fala, resgate os erros pretéritos, mediante a compulsão do sofrimento. Seja, nós somos espíritos milenares, nós reencarnamos para poder crescer. Então, o que é que acontece? O que eu fiz lá no meu passado, o véu do esquecimento não permite eu lembrar. Não é isso? Então, aí às vezes tem aquela pessoa que diz, ó, a primeira vez que eu te vejo, mas não foi com tua cara, suponhamos. É uma brincadeira. Mas é justamente essa que eu preciso trabalhar, porque provavelmente alguma coisa a gente quebrou no passado e a gente vai precisar resgatar. A gente vai precisar resgatar. A gente está aqui para aprender a amar. Ponto. A gente precisa aprender a amar.
Aí ele faz, olha, mediante a compulsão do sofrimento ou pela realização do bem e aprimoramento dos valores ético-morais que facultam a ascensão. Então, não é todo que estamos aqui. Não estamos fazendo turismo nesse lindo planeta azul. Não estamos fazendo turismo. Nós estamos aqui com uma sábia razão. E a gente precisa aproveitar cada dia, cada hora, cada instante. E o tempo passa muito rápido. E continuando, tem mais. Ele faz a cada maluco, ou seja, a cada... o que não aconteceu, né? A repetição de experiência faz inevitável, até que se fixem os resultados iluminativos na consciência eterna de cada indivíduo. Ou seja, se eu não conseguir, não tem problema. Deus é misericordioso, soberanamente bom e justo. Vai te dar outra oportunidade. Sempre tu terás outra oportunidade. Mas, cada vez, talvez, essa oportunidade seja mais apertada, né? Aí eu trouxe essa mensagem para que a gente possa refletir. Chico Xavier, ele diz, tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Veja bem, nós atraímos. Então, nós atraímos esses irmãos que tiram a nossa paz, o nosso ser. Somos nós que atraímos, abrimos a porta. Ah, oh meu Deus do céu, sou tão bonzinho. Não, você está abrindo. Nem tudo que o que a gente pensa, o outro não está vendo. Mas o seu espírito, na hora que eu penso, ó, retrata aqui. É como se fotografasse na psicosfera. É só a gente estudar o livro A Gênese, você verá. Fica retratado. Por isso que os espíritos sabem as profundezas do teu pensamento. Então, mesmo que você não exprima, não passe para o outro, mas eles veem o que é que se passa. Então, ele diz, olha, tu escolhes. É você que está escolhendo seus caminhos. Recolhes, eleges, atrai, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia na existência. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece conosco. Teus pensamentos, olha aí novamente, pensamentos. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Como eu falei, aqui no pensamento. Eu penso, eu jogo para a psicosfera. Certo? E aí, tudo que a gente faz tem que ter a vontade. Se eu quero ser melhor, tem que começar a ter a vontade. Eu tenho que ter a vontade de querer ser melhor. E ele continua. Não reclames, nem que faça de vítima. A gente tem essa tendência, né? Chega ao ponto de dizer assim, ai meu Deus, esquecesse de mim. Né? Coitadinho, esquecesse de mim. Nenhum de nós, em momento algum, ficamos na orfandade. Deus é um Pai misericordioso e ama da mesma forma todos nós. Deus não discrimina nenhum dos seus filhos. Todos nós temos o amor de Deus e as oportunidades. Agora, tem alguns que aproveitam. Tipo, eu vou fazer uma viagem, eu quero ir para o Canadá. Eu posso escolher pegar um avião supersônico e vou chegar lá rapidinho, né? Mas eu posso, de repente, falar assim, não, vou de ônibus. Ou vou de bicicleta. E ainda dou uma paradinha para descansar, ou estou a pé. Por aí a gente vê. Cada um vai ter o seu ritmo. Onde é que quer chegar, quando quer chegar. Somos nós que, como diz Chico, escolhemos.
O que é que nós queremos para a nossa vida? A mudança está muito bem em tuas mãos. Eu falo, às vezes, lá no meu, eu digo, olha, bem, se eu estou caminhando aqui, tem uma vala bem grande, eu distraída, bem grande, vou por esse caminho, eu vou cair dentro daquela vala. No outro dia, eu venho por esse mesmo caminho, vai acontecer o quê? Vou cair novamente naquela vala. Terceiro dia, quarto dia, até que um dia, eu já caí tantas vezes, que eu digo, peraí, eu vou ter que fazer alguma estratégia. Ou eu pulo, ou eu estou no outro caminho. É assim. Então, se a gente estiver fazendo a mesma coisa, para entender, né? Se você estiver fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Ou seja, se eu quero ter um resultado diferente, eu vou ter que mudar agora, né? Como diz Chico Xavier, a gente não pode tocar no passado para mudar, mas a gente pode fazer diferente para mudar o amanhã. Não é aqui. Reprograma a tua meta. Reprograma a tua vida. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu busco para a minha vida? Busca o bem e viverás melhor. Busca o bem. Busca a alegria. Busca perdoar. Como disse Pedro, chegou Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7. E Jesus responde, não, Pedro, 70 vezes 7. E Emmanuel complementa cada forma. Se a gente começar a fazer isso, a perdoar, a procurar amar, a entender que cada um é único no universo e que o mundo seria diferente se faltasse um de nós. Tanto é que, nossas digitais não tem nenhuma semelhante à outra. Nossa íris, nenhuma é semelhante à outra. Então, somos únicos nesse universo. Então, a gente precisa fazer a diferença. O mundo seria diferente se faltasse qualquer um de nós. No livro, novamente, ele diz: o somatório das experiências individuais e dos grupos que se estruturam ao longo do tempo proporciona libertação ou algema emocional, cujos elos impõem renascimento felizes ou desventurados em ciclos que se alongam pelos tempos, isso que eu falei. Quanto mais eu faço, busco os caminhos equivocados, o que é que eu vou atrair para mim? Dor e sofrimento. Se eu procuro o caminho do bem, a gente vai encontrar renascimentos felizes ou felizes, né? Então, cabe a nós procurar fazer o nosso melhor. E ele diz, até a perfeita integração dos envolvidos na problemática, no equilíbrio e na ordem gerais, que mantém a harmonia superior do cosmos. Isso é a história desse livro, onde uma família precisa de um resgate. E daí vai se vendo que foram inimigos que fizeram e renasceram juntos. Ou seja, a família, a gente pode ver como nosso laboratório divino. É na família que a gente provavelmente vai encontrar a oportunidade de resgatar os males que fizemos em outra reencarnação. Deus, na sua bondade e misericórdia, manda, às vezes, como filho. É muito fácil a gente se apaixonar pelo bebê. Quanta sabedoria, não é isso? É muito fácil a gente entrelaçar laços com irmãos crescendo juntos. Às vezes a gente não aproveita, joga fora a oportunidade, não é? Então, é na família que vai ocorrendo isso. Olha como ele diz, a perfeita integração dos envolvidos na problemática. Esse aprendizado, aprender a amar, aprender a perdoar. E ele diz, olha, a história de cada existência humana na Terra
a história de cada um de nós. É a síntese dos inúmeros capítulos e outras experiências, de outras reencarnações, certo? Que se interligam, trabalhando futuros sucessos felizes ou desventurados, conforme as matrizes anteriores que o desencanteiam. Deu para entender? Certo? Então, cada existência nossa, cada um de nós aqui, estamos, é como se fosse, como se pensar num colar de pérolas. Por ali não passa um fiozinho para formar o colar. Então, é isso. Então, cada existência a gente vai se vendo. Há aquelas reencarnações em que a gente não anda muito, não. Mas toda a gente sabe, dependendo que seja alguma coisinha. A gente lê nas obras espíritas que quando nós voltamos, grande parte do que prometemos, quando a gente vem para cá, a gente não cumpre. Não é? Muita coisa a gente deixa de fazer. No alicerce de cada vida está o passado espiritual do indivíduo. Tudo que acontece no meu hoje tem a ver com o meu passado, que pode ser o meu passado dessa encarnação, coisas que eu fiz lá atrás, escolhas que eu fiz, que nós passamos o dia escolhendo. A gente escolhe até quando está dormindo, a posição que vai dormir. Então, dependendo da nossa escolha, ou escolhas de vidas passadas, que estão gravadas onde? No perispírito, nosso HD. Tudo está gravado ali no meu perispírito. Cabe ao homem inteligente, em cada etapa, reparar os erros anteriores e promover-se em relação ao futuro, mediante esforço bem dirigido e trabalho contínuo. E eu estou olhando aqui assim, ó, e só estou vendo pessoas inteligentes. Realmente, ó, só estou vendo gente inteligente. Então, cada um de nós aqui, não é isso? Precisamos buscar reparar os erros anteriores e promover-se em relação ao futuro mediante esforço bem dirigido de trabalho contínuo. Entendeu? A gente tem uma mulherzinha que eu digo que é uma mulherzinha chata, viu? Eita, mulherzinha chata. Sabe quem é essa mulherzinha chata? Dona Consciência. Pensa que mulher chata. Essa é demais, né? Dona Consciência. Ela é chata, muito chata. Observe, quando a gente faz alguma coisa que já tem um aprendizado lá dentro, quem é que puxa as orelhas e quem grita no nosso ouvido? A Dona Consciência, essa mulherzinha. Vem e puxa nossas orelhas. Não é isso? Então, é aí que está. A gente às vezes fica com aquele peso aí, aí faz a besteira e trouxe a vida. Não devia ter feito. Nunca a gente deve se sentir culpados. Mas a gente precisa, como diz a irmã Zilfor, né? A gente precisa sentir-se responsáveis. Na hora que a gente fizer alguma coisa, não saiu, que Dona Consciência puxou nossas orelhas, que a gente despertou, o que é que nós fazemos? Vamos consertar, vamos ser responsáveis pelo que nós fizemos. É assim que a gente vai crescendo. A oração é um caminho maravilhoso. Busca na oração, tranquilizar-se. Eu vi um vídeo menino falando que quando a gente ora, inclusive, aumenta a circulação desse lóbulo frontal, né? Aumenta a circulação. Então, vamos fazer a prece, vamos parar e pensar, vamos refletir. É por aí que nós crescemos. São as três formas: meditação, reflexão, oração. Vamos utilizar esses veículos. E ele diz mais, que quando prejudicamos o nosso próximo,
que acontece? Renascemos para reparar. Não é? Jesus, ele disse, pagarás até o último centil daquilo que você deve. Centil era a moeda da época. Né? Pagarás até o último centil daquilo que você deve. Aí outro dia uma pessoa veio me perguntar, mas olha, Leitiane, onde ela frequentava, ela dizia assim, e se eu vou pedir perdão, remissão dos pecados, aí está tudo certo. Passou, paguei, pedi perdão, é como se pegasse a borracha e apagasse aquela minha falta. É assim que acontece. A gente vai ter que consertar o que a gente quebrou, vai ter que reparar. Aí eu disse a ela, minha flor, a gente vai ter que reparar, porque alguém sofreu as consequências do seu ato. Bora ver um exemplo um pouco duro. Suponhamos que você vá e tire a vida de um pai de família. Tirou a vida, por algum motivo tirou a vida. Aquele pai de família, que era o provedor daquele grupo, na ausência dele, desorganizou toda a estrutura da família, todo o lar. Certo? Mas aí você se arrepende, pede perdão e pronto. E aqueles que, por conta do seu ato, sofreram as consequências. E agora? Como é que fica? Aí ela parou para pensar. Eu digo, quebrou, vai consertar até o último centímetro. Eu digo, você pode ter um Black Friday. Né? Black Friday. O amor cura uma multidão de pecados. Então, através do amor, há um desconto nas nossas faltas. Mas a gente vai ter que fazer o nosso trabalho. Deu para entender? A gente vê isso em Chico Xavier, quando o irmão dele morreu, aquele que ajudava muito ele, e Chico ficou levando um monte de palavras assim, grosseiras do seu pai. Sinaí, cadê? O que é que os espíritos, por que salvaram ele? Cobrando de Chico. E Chico vai, conversa com a Emmanuel, e a Emmanuel vai procurar saber o que foi. Estava dentro do resgate dele, dentro da, como é que se diz, a organização dele, ele viria para cá e terminaria seus dias no manicômio. Estava previsto isso na programação da reencarnação dele. Mas, como ele se dedicou muito no amor, ajudou muito Chico pelo amor, olha o Black Friday. Aí daí os espíritos levaram ele para que ele não precisasse passar por aquilo que estava previsto. Deus é maravilhoso, soberanamente justo. Né? Nós é que precisamos fazer a nossa parte. Porque a gente sempre fica querendo que o outro faça por nós. Somos nossos construtores, herdeiros de nós mesmos, tá bom? E ele diz, o que não dá direito à vítima de cobrar a dívida, porque senão seria um cobrando a outra, né? Porque as leis sábias têm estabelecido nos seus códigos todos os itens de recuperação, não necessitando de interferências pessoais, normalmente perniciosas, por complicarem a situação de alguns dos envolvidos, quando não atinge a ambos os comprometidos. Então, não precisa de interferência. As próprias leis divinas são sábias para fazer o trabalho que precisa ser feito. Por essa razão, Jesus ensinou, que eu acabei de falar, olha, o amor, o perdão e a caridade, para com os inimigos com a melhor técnica de liquidação dos débitos. Mas nem todos os desafetos pensam assim, que são esses irmãos que utilizam das brechas para vir se vingar,
prejudicar, porque às vezes tem aqueles irmãos que fazem mal. O mal tipo, eu não estou bem, eu estou numa situação ruim, por que ela está feliz? Aí encontra uma brecha lá. Ok? Culminando no que se denomina obsessão, o predomínio de um ser encarnado ou desencarnado, como disse a nossa irmã, sobre o outro, produzindo mal-estar, desequilíbrio, sofrimento, loucura e até o suicídio, por amor pervertido ou por ódio alucinado. Então, é isso que os irmãos que estão em outra situação, desencarnados ou encarnados, como disse nossas irmãs, porque a gente vê quantos relacionamentos em que existe essa dominação, esse descontrole, provocando, inclusive isso, esse amor pervertido, que chega até um suicídio de um ou do outro. Essa obsessão que a nossa irmã falou, que pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnados. Okay? A mudança de quê? A atitude mental. Olha aí o pensamento novamente. Da vítima atual, ao voz do passado e a sua conveniente educação moral. Nossos irmãos, eles vão tentar. Mas se você tiver a concuvidade, se você vibra no bem, vai chegar um momento que ele vai dizer: estou fora, cansei. E óbvio que nos trabalhos de desobsessão, quem trabalha sabe, e muitas vezes o irmão que está nos obsediando diz: eu cansei, vou me embora, agora tem um bocado ali fora esperando. É isso. Se você não muda, aquele sai, mas outro chega. História que diz: vai limpar a casa, mas se chegar e encontrar suja, outro se instala. Então não é o outro, é a gente que tem que mudar. Ok? E a sua conveniente educação moral resulta na pacificação em que o perseguidor, esclarecido do mal que pratica, se arrepende e se renove, passando a condição de amigo do antigo desafeto e tratando, a partir de então, da sua própria libertação, da sua evolução. Muitos dos nossos obsessores, ele pode futuramente passar a ser os nossos protetores, a interceder por nós no mundo espiritual, a nos ajudar na nossa caminhada. Quando ele vê que realmente você mudou, a gente sabe a história de Divaldo, né? Foi triste, né? Aquele que perseguiu ele, o Máscara de Ferro. E no final, ele passa a acreditar em Divaldo quando Divaldo recebe a sua mãe para cuidar. E aí ele fez as pazes, depois de anos e anos perseguindo Divaldo. O espírito progride na escala evolutiva, adquirindo hábitos que lhe esculpem a angelitude mediante o bonito do amor. Só o amor constrói a gente. Gravando os caracteres da perfeição enquanto aprimora a inteligência através das conquistas do conhecimento que o tenifica de sabedoria, como diz o nosso irmão Allan Kardec. Espíritas, amai-vos. Espíritas instruídos. A gente precisa estudar sabedoria, que é como ele diz aqui, são essas duas asas, amor, sabedoria, que lhe permitem voar na direção dos alcantis, onde se encontram apenas a paz e a felicidade. São essas duas as asas que nos levarão ao Pai. Amor e sabedoria. E aí, gente, ninguém pode socorrer com êxito a quem se nega a oportunidade de recuperação.
A gente, geralmente, nós queremos mudar o outro, não é? E o outro, você tem que respeitar o momento dele. Até nossos irmãos espirituais que nos ajudam, nossos protetores, tem que respeitar, porque cada um aqui de nós, cada um que se encontra nesse planeta, tem livre arbítrio. Entendeu? Então, não adianta se o outro não quer. Eu lembro quando eu comecei no Espiritismo, menina, eu fiquei tão encantada, fiquei tão apaixonada. Eu queria converter, queria que todo mundo fosse espírita da minha família, inclusive minhas filhas. E gerou um probleminha. Elas começaram a ter choque comigo, eu queria forçar a barra. E eu tenho que me ensinar que não é assim. E outra coisa, não quer dizer que, porque elas não são espíritas, que elas vão deixar de ser pessoas de bem. Nós somos atraídos para onde vai nos ajudar a crescer, a evoluir. Porque qual é a melhor religião? Me responda. Qual é a melhor religião? O amor. Perguntaram isso a Dalai Lama. Qual é a melhor religião? Você sabe? Espiritismo? Não. Eu acho que é Verdade? a religião do Evangelho. Sabe qual foi a resposta? A melhor religião é a que transforma o homem. Essa é a melhor religião. Eu sempre gosto de citar um amigo. Há muito tempo atrás, eu conheci eu e o esposo, a gente conheceu ele na faculdade, né? A gente era amigo de faculdade. E a gente se espantava, não é espírita, eu conheci espírita de 2012 para cá. E ele não acreditava em Deus. Então, que ele tinha duas meninas pequenas, as meninas diziam assim, pensa papai. Aí ele fazia, eu te abençoo. Ele dizia que a morte é tudo. Mas pense numa criatura de moral. Cara corretíssimo. Eu admirava tanto ele com a esposa dele e as filhas dele. A gente ainda estava noivo, namorando, né? E meu marido, né? Aí a gente conheceu a família dele. Eu ficava encantada e eu pensava, rapaz, um dia que eu casar e tiver filhos, eu vou me espelhar na educação que ele dá a essa menina. Ele era uma pessoa corretíssima. E uma vez ele desempregado, o dinheiro que estava, tinha que manter casa alugada e tudo. E eu lembro, que eu não lembro como eu soube, ele estava ajudando, olha, o cara desempregado. O dinheiro tinha que segurar até conseguir outro emprego para sustentar a família, que a mulher dele não trabalhava. E ele se mandando ajuda para uma tia que estava com necessidade. E ele não tinha religião, ele não acreditava em Deus. Se digo não é isso, a melhor religião que transforma o homem. Então ele, na sua não crença em Deus, ele seguia as orientações das leis de amor, caridade, amor e ação. E às vezes a gente está dentro de uma religião, de domingo a domingo, não faz isso, não pensa nem no outro, não tem nem paciência. Quando a gente está no meio do trânsito e alguém cruza a gente fala logo na mãe da pessoa. Não é verdade? A gente está sendo cristão nessa hora, a gente está seguindo o Evangelho do Cristo, a gente está exercitando o amor, trabalhando a paciência, a tolerância. Aí ele diz mais, o homem é um cosmo, uma consciência livre que lhe permite optar pelo que lhe parece melhor, após o que a cadeia sucessória dos efeitos não pode se arrebentar, fazendo cessar as consequências. Como disse Jesus, a semeadura é vá. A gente semeia o que a gente quiser. Mas ele completou. A colheita é obrigatória. Que eu semear. A opção é o antes. A ação sucedendo o resultado do cometimento.
Então, é isso que a gente precisa aprender. É pensar, se eu fizer isso, o que é que poderá vir de volta? Então, se não vem uma coisa boa, por que eu não freio? Se eu descartar uma pessoa, o que é que vai voltar para mim? Porque tudo que eu mando, eu recebo de volta. Ainda tem 5 minutinhos. E no final, ele dá essa linda mensagem. Ele diz assim, no finalzinho do livro, um deles que desencarna e consegue depois trazer essa mensagem para a família. Ele diz, não se perde nenhuma ovelha do rebanho de Jesus que o Pai lhe confiou. Por palavras de Jesus disse, não perderei nenhuma de minhas ovelhas. Não perderei nenhuma de minhas ovelhas. Somos todos ovelhas desse bom pastor. Somos ovelhas de Jesus. E mesmo que em algum momento a gente esteja num espinheiro, Ele vai dar nos buscar. Agora a gente precisa também fazer a nossa parte. Facilitar a vida de Jesus, né, gente? Aceitemos as lições de acordo com o que nos apresentam. Sem reclamação, resiliência. Tudo que nós passamos, Deus sabe a razão. Conforme, portanto, as nossas necessidades de evolução intelecto-moral. Acima e além das vicissitudes, veja que lindo, há um plano geral, global, que nos dirige, impelindo-nos para a frente, para essa fatalidade que é o domínio. Um dia, todos nós seremos anjos. E ele fala, transformemos nossas saudades em esperanças. Quantas pessoas, né, que estão no nosso convívio, que já se foram. Aí, por isso que ele fala, transformemos nossas saudades em esperanças, nossas dores em bênçãos, e nossas possibilidades de ajudar em alavancas de progresso e de libertação para nós mesmos e o próximo mais carente. Ninguém que se encontre ao desamparo, em soledade real, ele faz. As leis de Deus são sábias. Não tema jamais. Estaremos, os amigos e eu, sempre ao seu lado, do país de cá, lutando juntos. Ou seja, nunca se sinta sozinho. Nunca. Sempre vai ter alguém que nos ama, ali ao nosso lado, torcendo por nós, nos ajudando. Só que ele jamais poderá fazer o trabalho que é seu. Ele vai lhe intuir, ele vai lhe inspirar, ele vai botar alguém para falar com você. Manda até e-mail, manda até mensagem no WhatsApp. Aquela mensagem que dona consciência diz, esse aí, rapaz. Não é? Mas não deixaremos sozinhos. Intercambiaremos impressões e nunca nos faltará inspiração para o cumprimento dos deveres que ainda nos cabe concretizar. Reunir-nos-emos no futuro e para este reencontro preparo-me e preparo o lugar. Ou seja, nós sempre nos reencontraremos com os nossos entes queridos. O amor é um laço não inquebrável. Ok? Por exemplo, a gente está hoje aqui, daqui a algumas centenas de anos, com certeza nos reencontraremos. Então, se querido lá dentro, acho que eu conheço de algum lugar, de algum tempo, né? Rogo a Deus que a todos nos proteja sempre. E aí, gente, depois disso tudo, eu pergunto: obsessão, não comissão, uma oportunidade. Que conclusão vocês chegaram?
depois dessa conversa. Uma oportunidade. É graças para mim, é oportunidade. Jamais punição. Eu não penso. Eu penso que é oportunidade. Afinal de contas, o que fizeram vocês procurarem essa casa? Hã? Com certeza, a maioria aqui veio pela dor. A maioria. Porque a gente vê lá, na nossa casa, entendeu? Pelos acompanhamentos, a maioria vem pela dor. E quantas vezes vocês aprenderam, tiveram que perdoar, desculpar alguém? Não é isso? Nossos irmãos, porque de uma forma ou de outra, forçaram vocês chegarem nisso, forçaram vocês a perdoar. Então, é a oportunidade, como disse a nossa irmã, a ambos os lados. Tanto é a oportunidade para nós, que está aqui, como para eles, que vão aprender também. E todos juntos crescem. Tudo é providência de tudo. Em tudo, temos o amor de Deus. Tudo. Palavras de Jesus. Dou-vos um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. E que, assim como eu vos ameis, vos ameis também uns aos outros. Essa é a missão de Jesus. Amar um ao outro. Amar do jeito que o outro for. Não impor. A gente não pode impor, eu vou gostar de Giovana porque ela me chama para me dar um estudo aqui. Se um dia ela deixar de me chamar, eu vou deixar de gostar dela. A gente tem que aprender a gostar do outro como ele é. Lembrando que somos indivíduos que não existe nenhum e nunca existirá e nunca existiu outro igual a você. Somos únicos nesse universo. Então, que contemos a nossa história da melhor forma possível. Que deixamos rastros de luz por onde passarmos. Que quando alguém lembrar lá no futuro da gente, lembrar com um sorriso e não com lágrimas. Lembrar com um sorriso. E ele diz, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns aos outros. Encerrando, a gente usa as palavras de Jesus, né? Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não há dor como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Acreditem nesse homem maravilhoso que veio aqui apontar o caminho, veio trazer o caminho, a verdade e a vida. É o nosso amado Mestre Jesus. E o maior sacrifício dele não foi os 3 anos que ele teve, não foi a crucificação. O maior sacrifício foi ele sair das moradas celestiais e enfrentar as energias deletérias para chegar até nós, fazendo as boas novas, mostrando o caminho. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada.